Eu me lembro do dia em que tudo começou a desmoronar, como se fosse ontem. Estava em casa, mexendo no meu celular, quando a notificação apareceu. Era uma foto do Thiago, com um sorriso de vencedor, ao lado de Clara, nossa amiga de longa data. O texto que ele acompanhava era algo do tipo: "O futuro começa agora, com quem amamos. Não precisei de mais nada. Naquele momento, soube que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Eu nunca pensei que algo assim fosse acontecer. Clara, minha amiga de confiança, tinha se mostrado a vilã na história que eu acreditava ser minha vida. Os sinais estavam ali. Eu só não queria ver. Quando ele me disse, em uma tarde qualquer, que precisava de um tempo para refletir sobre nós, achei que fosse apenas uma fase, uma crise que todo casal atravessa. Mas eu estava errada. Eu sabia que Clara sempre teve uma fraqueza por Thiago, um charme que parecia inofensivo no começo. Mas agora parecia claro que ela sempre quis mais. Não foi apenas uma amizade. Clara queria o que era meu, e não só isso. Queria me destruir. Eu não sabia ao certo quando ela começou a me sabotar, mas as pequenas coisas começaram a somar. Ela sempre se fazia de vítima nas conversas. Sempre parecia mais certa do que eu. Então, naquele dia, meu telefone tremeu com outra notificação. Era um vídeo ao vivo. Thiago e Clara estavam na sala de jantar da casa onde nós dois construímos nossas memórias. O mesmo sofá onde, meses atrás, discutíamos nossos planos para o futuro. Eles estavam juntos, rindo, e o mais cruel, Clara estava usando a minha blusa. Aquele vídeo me cortou, como se um punhal tivesse sido enfiado no meu peito. Não era só o meu relacionamento que estava indo por água abaixo. Era tudo o que eu havia construído com Thiago. Ele estava com ela. Ele me trocou por ela. Na hora, não consegui mais segurar a dor. Meu peito apertou, a respiração ficou pesada. No fundo, sabia que a minha resposta não deveria ser emocional, mas eu não era de ferro. Joguei o celular na cama e caí em prantos. Então me lembrei do que minha mãe sempre me dizia: a dor não é para te destruir, é para te transformar. E foi o que fiz. Levantei a cabeça, sequei as lágrimas e olhei ao redor, vendo a casa vazia, as paredes frias, que até pouco tempo atrás refletiam a felicidade que eu sentia. Agora, era apenas um símbolo do que eu havia perdido. À medida que a raiva começava a crescer, percebi que a minha vingança não poderia ser imediata. Não seria mais uma mulher desesperada por respostas. Eu seria calculista, fria, inteligente. Com o tempo, aprenderia a usar a dor a meu favor. A partir daquele momento, tudo o que eu faria seria para que Clara e Thiago pagassem por aquilo que me fizeram. O telefone tocou. Era Thiago, tentando se justificar, falando sobre como Clara era a melhor para ele, como se fosse fácil para ele me jogar para escanteio, sem mais nem menos. Eu não disse uma palavra, apenas desliguei. A noite se arrastava e a raiva dentro de mim crescia. Não podia mais ser a coitada. Não mais. Eu iria me vingar, e faria isso da forma mais perfeita possível. No dia seguinte, algo aconteceu que me deu um propósito ainda maior. Recebi uma carta. Ela estava dobrada de forma cuidadosa, com o nome de um advogado de uma firma conhecida. Abri rapidamente, e a mensagem era direta: "Você é herdeira de uma grande fortuna de Isabel Gutierrez." Eu sabia que minha mãe adotiva tinha um passado misterioso, mas nunca imaginei que ela fosse ligada a tanta riqueza. Eu era rica. Mais rica do que eu jamais imaginei. E mais poderosa também. Mas a carta não dizia apenas sobre dinheiro. Havia algo mais. "Cuidado, Aria. Não confie em ninguém, especialmente em quem te traiu. O que você descobrir será devastador." As palavras me martelaram, e logo percebi que aquela não seria apenas uma vingança pessoal. Eu estava prestes a destruir tudo o que Thiago e Clara pensavam que tinham. A guerra estava apenas começando, e eu seria a comandante dessa batalha. A mente já estava em plena ação, planejando cada movimento. O que eu faria com toda aquela riqueza? O que eu faria com a vida que havia sido construída sobre mentiras? Uma coisa eu sabia: nada seria como antes. Eu não sabia o que estava por vir, mas aquele momento me trouxe uma sensação de controle que nunca imaginei ter. A dor era combustível, e eu estava pronta para usar isso. Enquanto começava a montar minhas estratégias, uma outra notificação apareceu em meu celular. Dessa vez, era uma notícia que me deixou perplexa. Thiago e Clara são vistos juntos em um restaurante no centro de São Paulo. Seriam eles o novo casal da cidade? A dor foi substituída pela certeza de que, com o tempo, tudo o que eles haviam feito se voltaria contra eles. Eu estava prestes a destruir suas vidas. Não apenas com vingança, mas com a verdade. E essa verdade, uma vez revelada, não teria mais como ser ignorada. O jogo começava agora. Eu me lembro de uma frase que sempre ouvi: "A vingança é um prato que se come frio." Eu nunca a entendi completamente até aquele momento. Na verdade, não seria apenas uma vingança. Seria uma reviravolta. Uma destruição calculada e meticulosamente planejada. Quando você é rejeitado, traído, ignorado, a única coisa que pode te salvar é o controle. O controle de sua vida, das suas escolhas. E agora, o controle sobre o destino dos outros. E foi isso que eu decidi fazer. Eu estava em minha casa, que parecia ainda ecoar os fantasmas do passado. Cada móvel, cada decoração que um dia foi parte da nossa história, agora me parecia apenas um símbolo de fraqueza. No entanto, a decisão já estava tomada. Tudo o que fosse feito a partir daquele momento serviria para um único propósito. Eu não apenas queria que eles pagassem, eu queria que eles sofressem cada segundo, como eu sofri. Foi então que percebi que Clara, a quem sempre tratei como uma irmã, estava muito mais envolvida na trama do que eu imaginava. A carta deixada pela minha mãe adotiva
narrativa me intrigava mais a cada segundo, e agora eu tinha um motivo para investigar mais a fundo. Decidi visitar o advogado que havia enviado a correspondência. Eu precisava entender o que ele sabia, o que minha mãe sabia, e, acima de tudo, o que Clara tinha a ver com isso. Cheguei ao escritório do advogado, um prédio imponente no centro da cidade, com janelas de vidro que refletiam o céu cinza de São Paulo. Ele me recebeu com uma expressão séria, sem saber o que esperar. As palavras dele eram diretas. A sua mãe estava envolvida em negócios que você não pode imaginar, e a herança é apenas uma parte do que está por vir. Ele me explicou que minha mãe, Isabel, havia sido uma mulher poderosa e bem conectada. Não era apenas uma mulher de negócios. Ela estava envolvida com pessoas que podiam mudar destinos. Isso incluía figuras influentes, empresários e até políticos. Mas havia algo de sombrio em tudo isso. A verdade é que ela havia criado um império, mas à custa de segredos obscuros. Minha mente se encheu de perguntas. O que Clara sabia sobre isso? E o que ela estava tentando esconder? Quando o advogado me falou sobre a necessidade de proteger meu nome e a herança, algo dentro de mim se acendeu. Eu não sabia o quanto essa herança poderia me dar poder, mas sabia que tinha de descobrir, porque, quando eu soubesse tudo, ninguém estaria a salvo. Saí de lá com um sentimento de inquietação, mas também com uma sensação de que finalmente tinha o controle. Cada passo agora seria cuidadosamente orquestrado. Nos dias seguintes, comecei a cavar mais fundo. A cada conversa que Clara tinha com Tiago, a cada mensagem que ela enviava, tudo parecia um grande teatro. Mas agora, eu estava jogando as mesmas peças que ela. Comecei a manipular as situações, a me infiltrar em sua vida, a descobrir tudo o que Clara e Tiago planejavam, sem que eles soubessem. E claro, fiz isso de maneira que ninguém percebesse. Clara, tão confiante em sua vitória, nem imaginava o que estava por vir. Não sabia que suas mensagens íntimas com Tiago estavam sendo copiadas, que seus encontros secretos estavam sendo observados. Toda a sua vaidade, a sensação de que havia conquistado o que era meu, se tornaria sua própria armadilha. Eu sabia que, para destruí-los, precisaria expô-los de uma maneira que fosse irreversível. Não bastava ser apenas cruel, precisava ser devastadora. Então, comecei a planejar como faria isso, onde e quando. O momento certo viria, e quando chegasse, eles estariam no centro de um furacão que não poderiam controlar. Mas, enquanto eu me preparava para lançar meu plano, algo inesperado aconteceu. Uma manhã, ao sair para o trabalho, fui abordada por um estranho. Ele parecia tenso, nervoso, mas o que ele tinha para me dizer foi algo que me deixou em choque. Eu sei o que Clara está fazendo. Ela está com um homem e não é Tiago, disse ele em um sussurro urgente. Eu o encarei, sem saber como reagir. Ele continuou. Ela está envolvida com alguém que pode destruir você, Aria. Ela não é quem você pensa que é. Com o coração acelerado, pedi para ele me contar tudo o que sabia, mas ele hesitou. Eu não posso te dar muitos detalhes, mas posso te dizer onde encontrar as respostas. Eu não sabia o que era mais intrigante. A possibilidade de que Clara estava escondendo mais do que eu imaginava, ou o fato de que eu acabava de descobrir que estava no caminho certo para finalmente desmascará-la. Não importava. O que eu sabia era que, quando as peças se encaixassem, eu teria mais poder do que jamais imaginei. Com esse novo fio de esperança, a tensão em mim só aumentou. Eu estava perto de alcançar a verdade, e com ela, minha vingança. Era questão de tempo. O clima estava tenso, e eu podia sentir as vibrações de uma tempestade prestes a se formar. Clara, tão acostumada a me dominar, a se achar superior, não tinha a menor ideia do que estava por vir. Mas algo dentro de mim dizia que não era mais só sobre ela. Era sobre todos que haviam me ignorado, me subestimado, e mais ainda, me traído. Eu não sabia até onde poderia ir, mas estava determinada a descobrir. Naquele dia, decidi encontrar a tal resposta que o homem misterioso havia me oferecido. Ele mencionou que havia informações em um lugar específico, e a única pista era um endereço em um bairro afastado de São Paulo. Meu coração disparou de ansiedade. O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. E de algum modo, o peso dessa decisão me fez sentir que estava prestes a abrir uma porta para um novo capítulo da minha vida. Mas não era só sobre encontrar a verdade. Era sobre destruí-los de dentro para fora. Cheguei ao local, um prédio velho e sombrio. Não parecia o tipo de lugar que alguém procuraria por respostas, mas ao mesmo tempo, parecia exatamente onde Clara esconderia algo tão importante. Entrei com cautela, tomando cuidado com cada passo. O corredor estreito estava vazio, mas o cheiro de mofo e a iluminação fraca davam uma sensação desconfortável. Quando cheguei à porta que me haviam indicado, bati 2 vezes. Como combinado, a porta se abriu lentamente, revelando um homem de aparência comum, mas com olhos que pareciam esconder muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Você veio, disse ele, com um sorriso enigmático, como se já soubesse por que eu estava ali. Você tem o que me prometeu? Perguntei, tentando controlar minha ansiedade. Ele acenou com a cabeça, fechando a porta atrás de mim. Sim, tenho, mas antes de lhe mostrar, você precisa saber uma coisa. O que você está prestes a descobrir vai mexer com a sua cabeça e com a sua vida. Eu já estou preparada para o que for, disse sem hesitar. Eu sabia que não havia volta. O homem puxou um envelope velho de uma gaveta e o entregou a mim. O papel estava amarelado e as palavras estavam escritas à mão, com uma caligrafia que me parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. Ele explicou que o conteúdo do envelope revelava não apenas
apenas os segredos de Clara, mas também o nome de pessoas importantes que estavam envolvidas no jogo sujo que ela vinha jogando. Era mais do que eu imaginava. Havia muito mais em jogo, muito mais do que uma simples vingança. O que mais me chocou foi a menção a Álvaro Branco, o nome que tinha aparecido no diário de minha mãe adotiva. Mas o mais perturbador de tudo foi a descoberta de que Clara e Álvaro estavam em uma aliança secreta, não só com o objetivo de me destruir, mas também para tomar o controle da herança que eu tinha acabado de descobrir. Era claro, Clara nunca foi a irmã que eu pensava. Ela estava mais envolvida na minha queda do que eu poderia imaginar. E Álvaro Branco, o homem que eu não conhecia, parecia ser a chave para entender tudo. Com o envelope em mãos, comecei a juntar as peças. Não só Clara, mas todo o seu círculo de amigos, como Tiago, estavam envolvidos em uma trama de traição que se estendia por anos. E o mais insano de tudo, isso tudo estava ligado à herança que eu nem sabia que existia. Era uma conspiração, algo muito maior do que eu poderia entender. De repente, a porta do escritório se abriu. Um homem mais velho entrou. Era Álvaro Branco. Ele estava lá, em carne e osso, e parecia que havia descoberto que eu estava nos calcanhares dele. O pânico em seus olhos era visível, mas ele tentou disfarçar. "Você é muito persistente, Aria", disse ele, tentando manter a compostura. "Eu esperava que você não fosse tão rápida, mas aqui está." Ele olhou para um envelope que eu ainda segurava. Não era mais uma simples carta. Era uma peça crucial de um jogo que ele não sabia que estava prestes a perder. "Você não vai sobreviver a isso", ele sussurrou, se aproximando lentamente. Mas naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Eu não tinha medo, não mais. A vingança já estava em andamento, e eu sabia exatamente o que fazer. Eu apenas sorri, um sorriso frio e calculado, e disse: "Você subestimou o quanto eu posso ir longe." Antes que ele pudesse reagir, saí da sala com o envelope em mãos, mas não sem antes deixar a última palavra no ar. Álvaro, que acreditava que tinha o controle de tudo, não sabia que a verdadeira peça-chave estava em minhas mãos. O jogo estava começando, e eu era a jogadora principal agora. Ao sair do prédio, um pensamento dominou minha mente. A minha vingança não seria apenas pessoal. Eu ia destruir todos, não só Clara, não só Álvaro, mas todos que estavam envolvidos em me derrubar. Quando cheguei em casa, olhei para o envelope novamente. O próximo passo era expô-los. Não mais em silêncio, não mais nas sombras. Eles iriam pagar, e o mundo inteiro saberia o que fizeram. A humilhação que eles causaram seria o preço de suas ações. Naquela noite, enquanto eu digitava as primeiras mensagens de exposição, meu celular vibrou. Era uma notificação de mensagem de Tiago. Eu hesitei, mas então resolvi abrir. O que vi me fez parar no tempo. "Aria, eu sei o que você está fazendo. E se você continuar, vai se arrepender. Você não sabe com quem está lidando." Eu sorri. Eles ainda não tinham entendido que o jogo já tinha mudado. Eu estava no controle. Pela primeira vez, sentia como se tivesse todas as peças no lugar certo. E as manipulações que Clara e Álvaro tentaram fazer não passavam de cartas já viradas na mesa. Mas algo mais, algo ainda maior, se desenrolava a partir das sombras. O celular ainda vibrou em minha mão, e a mensagem de Tiago ficou martelando em minha cabeça. Eu sabia que ele não estava sozinho. Não eram apenas Clara e Álvaro. Aquilo ia mais além, muito além. Todos eles estavam no jogo. Quando as mensagens de Tiago se tornaram ameaças diretas, percebi que tinha que tomar um passo mais agressivo. Não mais indiretas, não mais cartas. A exposição seria pública, e o escândalo ia atingir todos de uma vez. Mas como? Eu decidi fazer algo que os faria sentir o peso da mentira em carne própria. De repente, uma ideia nasceu. As redes sociais seriam meu palco. Eles achavam que o que estavam fazendo era sigiloso, mas nada passava mais despercebido do que a verdade sendo postada em tempo real, com detalhes irrefutáveis. Eu me lembrei da primeira vez que Clara se gabou na frente de todos, como se fosse a dona do meu mundo, como se tivesse tudo em suas mãos. Não mais. Agora, ela faria parte da maior exposição pública da história. O jogo dela estava prestes a ser virado contra ela, e eu tinha as armas necessárias. Tirei fotos do envelope, da carta, da prova irrefutável da aliança secreta com Álvaro. As provas estavam ali, inegáveis, mas isso não era suficiente. Eu precisava mais do que documentos. Precisava da reação deles. O que seria mais prazeroso do que assistir suas caras de espanto quando a verdade começasse a se espalhar? Eles acreditavam que poderiam me esmagar, mas na realidade, quem estava sendo esmagada era a fachada que eles haviam construído. O que eu não esperava era a rapidez com que a reação deles viria. Assim que publiquei o primeiro post, meu celular não parava de vibrar. Comentários, mensagens, ligações. Era como se o mundo inteiro tivesse se virado contra eles. As pessoas, tão ávidas por escândalos, estavam em êxtase. Clara e Álvaro não tinham ideia do que estava por vir. A primeira a tentar controlar os danos foi Clara. Assim que viu o post, ligou imediatamente para mim. Ela estava desesperada. Eu podia ouvir a agonia na sua voz. "Aria, o que você está fazendo? Isso não vai acabar bem para você. Você não tem ideia do que está causando. Não sou só eu que vou te destruir. Todos nós estamos envolvidos nesse jogo." Eu ri. A certeza no tom dela me divertia. Ela ainda achava que estava no controle. "Ah, Clara, você realmente acha que pode intimidar alguém com essa voz de vítima? Vou ser honesta com você. Eu já ouvi esse discurso antes. Agora é a minha vez." A voz dela vacilou por um instante. Eu podia sentir que ela estava tentando se recompor, mas era tarde demais. A verdade estava nas minhas mãos, e ninguém poderia detê-la. Enquanto ela tentava se convencer
de que ainda tinha alguma carta na manga, eu sabia que o pior ainda estava por vir. O que eu estava prestes a fazer com as redes sociais seria uma espécie de bombardeio. E quando a bomba explodisse, tudo o que ela e os outros tentaram esconder viria à tona. À medida que os posts continuavam a se multiplicar, a reação foi mais rápida do que eu esperava. A foto de Clara e Álvaro apareceu em milhares de telas, com pessoas perguntando o que eles realmente estavam escondendo. As mensagens não paravam de chegar, e com elas, a preocupação de Clara e a resposta calculada de Álvaro. Aria, isso vai acabar mal para você, disse Álvaro em uma mensagem, de forma direta e ameaçadora. Mas eu não estava mais intimidada. Na verdade, ele era o menos perigoso de todos. O que me preocupava agora era como as pessoas iriam reagir aos detalhes de suas traições. No meio do caos, recebi uma ligação de uma pessoa inesperada, Tiago. Ele estava tão nervoso quanto Clara, e sua voz tremia. Você não tem ideia do que fez, Aria. Eu pensei que você fosse mais inteligente do que isso. Você está cavando sua própria cova. Eu quase sorri com a ameaça. Não tinha mais como voltar atrás. Eu não estou cavando nenhuma cova, Tiago. Só estou cavando o buraco onde vocês vão cair. A verdade estava sendo publicada aos poucos. E enquanto eles tentavam desesperadamente controlar a situação, eu estava em casa assistindo a tudo desmoronar. Era impossível não sentir uma sensação de satisfação. Não apenas por vingança, mas pela justiça que estava sendo feita. As mentiras estavam sendo quebradas e ninguém mais poderia escondê-las. Mas o que eu não sabia é que por trás de tudo isso havia uma reviravolta. Uma notícia chegaria e ela mudaria o rumo da minha batalha. Quando eu estava começando a me sentir no auge do controle, a última mensagem que recebi foi uma notificação da TV. Álvaro Branco preso por fraude em grandes transações imobiliárias. Mais de 50 milhões envolvidos. E foi nesse momento que percebi o verdadeiro impacto da mentira que eles haviam cultivado por tanto tempo. As cartas estavam sendo viradas e a verdade estava prestes a engolir todos eles. A notícia da prisão de Álvaro Branco foi a primeira peça do quebra-cabeça a se encaixar. Quando a TV anunciou a fraude imobiliária, a sensação de poder que eu sentia se intensificou. Não só Clara e Álvaro estavam sendo desmascarados, mas agora, de alguma forma, o nome deles estava ligado a algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Eu sabia que isso era só o começo, mas não esperava que, em pouco tempo, os olhos da cidade estivessem tão focados no escândalo. E de repente, a guerra estava aberta. A sensação de que tudo o que eu fazia estava se voltando contra eles era indescritível, mas mesmo assim, não parava de me perguntar: por que eles fariam algo assim? O que, no final das contas, motivava a crueldade deles? O fato de que meu nome estava atrelado a tudo isso foi o que me fez refletir, mas logo percebi que as respostas estavam vindo por outros caminhos. Quando a prisão de Álvaro se tornou um dos maiores tópicos de conversa na cidade, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma série de mensagens misteriosas começaram a chegar, vindas de fontes desconhecidas. Uma delas simplesmente dizia: ele não está sozinho, alguém mais vai cair. Eu sabia que essa era a chave para completar o quebra-cabeça, mas a quem estava se referindo? Seria Clara? Ou havia mais figuras em jogo do que eu imaginava? O tempo passou, e à medida que a pressão aumentava sobre os envolvidos, os eventos começaram a se desenrolar de maneira inesperada. No meio de toda aquela confusão, tive que lidar com as reações de todos ao meu redor. Não eram apenas Clara e Álvaro que estavam com medo. As pessoas que os apoiaram, e até mesmo os que permaneceram em silêncio, estavam começando a perceber que estavam sendo puxadas para o fundo. Aqueles que uma vez me ignoraram ou tentaram me manipular, agora estavam tentando desesperadamente se afastar de tudo. Tiago foi o primeiro a tentar suavizar a situação comigo, mas já era tarde demais. Sua mensagem dizendo que ele não fazia ideia do que estava acontecendo me fez sorrir de maneira amarga. O que ele não entendia era que ele fazia parte disso desde o começo, ainda que se recusasse a admitir. Como ele pensava que eu não iria descobrir suas jogadas, suas pequenas traições, ele acreditava que poderia me manter à margem, jogando as peças de um tabuleiro de forma a me colocar como a vilã, enquanto ele continuava sendo o bom moço. Naquela noite, sentada em frente ao computador, preparei minha próxima jogada. Eu sabia que tinha que ir mais fundo, tinha que revelar mais do que eles estavam tentando esconder. E foi assim que encontrei a conexão entre Tiago e os outros. As mensagens dele com Clara não eram apenas conversas superficiais sobre minha vida, mas sim estratégias para destruir a minha imagem. Eles tinham um plano, e eu estava no centro dele. Encontrei tudo: conversas privadas, números de contas, transações duvidosas. Eles estavam tão confiantes de que poderiam esconder tudo isso para sempre, que nunca imaginaram que eu poderia encontrar o que eles haviam feito. E claro, não poderia deixar essa oportunidade passar. Eu sabia que se eu jogasse essa carta, a verdadeira face deles viria à tona. Antes de tomar qualquer ação, mandei uma mensagem para Clara. Algo direto, sem rodeios. Uma última tentativa de confronto. Eu sabia que, no fundo, ela ainda acreditava que poderia me manipular, mas dessa vez não seria assim. Você está prestes a perder tudo, Clara, e vou fazer questão de te assistir, um pedaço de cada vez. Ela não respondeu imediatamente, mas sabia que a tensão que criava entre nós tinha feito a situação ainda mais instável. Foi então que, de repente, o maior choque aconteceu. Tiago, em uma tentativa de salvar a própria pele, começou a expor suas próprias falcatruas nas redes sociais.
culpas. Ele acreditava que se fosse o primeiro a expor seus erros, poderia garantir que os outros pagassem a conta. No entanto, o que ele não sabia era que sua revelação de culpas era apenas uma tentativa desesperada de encobrir seus próprios pecados. E enquanto ele falava em um vídeo emocionado sobre seu arrependimento, os detalhes que ele omitia estavam prestes a ser revelados ao mundo. Eu sabia que a verdade tinha que ser exposta, mas não da maneira que ele pensava. Era a minha vez de dar o golpe final. O que eu tinha era muito mais devastador do que qualquer vídeo ou desculpa. Então, em um momento de pura estratégia, publiquei a primeira parte de tudo o que descobri. As transações, as evidências, tudo estava na minha timeline, à vista de todos. Eles queriam destruir a minha vida, mas a única coisa que eles não previam era o quão longe eu iria para me vingar. A cidade estava prestes a ser sacudida com a tempestade que eu havia desencadeado. Enquanto eu observava as reações nas redes sociais, comecei a perceber que não havia mais volta. O jogo estava jogado. A cada minuto que passava, mais e mais pessoas estavam se revoltando. O impacto não poderia ser subestimado, mas ainda havia algo mais que eu não esperava. Ao vasculhar mais profundamente a vida de Thiago, descobri algo ainda mais sombrio. Ele estava em dívida com uma organização criminosa, algo que ele havia tentado esconder com todas as suas forças. A revelação disso colocava sua própria vida em risco, e ele sabia disso. Na manhã seguinte, a cidade foi surpreendida por uma nova notícia. Thiago havia desaparecido. Nenhuma pista, nenhum sinal de onde ele estava. Apenas uma carta deixada em sua mesa, com uma mensagem simples e aterrorizante. Você fez uma escolha. Agora, pague por ela. Agora, mais do que nunca, eu sabia que não seria apenas eu que pagaria pelo que aconteceu. Eles estavam começando a sentir o peso de suas escolhas. As coisas começaram a sair de controle mais rapidamente do que eu poderia prever. O desaparecimento de Thiago foi um evento tão abrupto e misterioso que ninguém conseguia lidar com a falta de respostas. As autoridades estavam em cima do caso, mas era evidente que ninguém sabia ao certo onde ele estava ou o que havia acontecido. Uns diziam que ele havia fugido, outros acreditavam que ele estava escondido, temendo pela própria vida. Mas eu sabia a verdade, e o mais importante, Thiago não estava mais no jogo. Ele não tinha como sair dessa. Porém, as coisas estavam prestes a piorar para todos. Se Thiago havia desaparecido, o próximo da lista era Álvaro, que, por mais que tentasse se defender com seus contatos e dinheiro, não tinha mais como escapar das consequências de seus próprios atos. Ele ainda tinha uma saída, mas o tempo estava se esgotando para ele. E, sem saber, ele havia se tornado a peça-chave do meu plano. O que eu descobri no caso de Álvaro era muito mais do que fraudes e corrupção. Ele estava envolvido com uma rede de tráfico de informações e dinheiro sujo que se espalhava por toda a cidade. Essas informações me chegaram através de uma pessoa inesperada. Luana, uma ex-assessora de imprensa de Álvaro, me procurou um dia, em busca de uma oportunidade de se redimir por tudo o que havia ajudado a esconder. Ela não estava disposta a ser uma cúmplice silenciosa por mais tempo. Ela trouxe provas que não poderiam ser ignoradas. Naquela noite, em que recebi essas informações, percebi que agora eu tinha nas mãos a chave para desestruturar de vez os alicerces de todos que tentaram me destruir. Era hora de dar o último passo. Eu sabia que, para fazer isso de maneira impactante, tinha que ir mais além. Não bastava expor apenas as falcatruas financeiras. Eu precisava expor as verdades sujas, os segredos mais profundos e mais sombrios sobre esses homens. E foi assim que o plano começou a se cristalizar na minha mente. Eu faria com que todos soubessem que os homens que haviam tentado me arruinar eram tão culpados quanto qualquer criminoso nas ruas. E eu não pensava mais em perdão. Era hora de fazer justiça. O primeiro passo foi agir contra a imagem pública de Álvaro. Ele estava organizando um evento de arrecadação de fundos para obras sociais, uma fachada para o tráfico de influência que ele controlava. Sabia que esse evento seria sua última tentativa de salvar sua imagem. Então, enquanto ele fazia todos os preparativos para esse evento, eu me infiltrei. Luana havia me avisado sobre uma série de documentos comprometedores que estavam armazenados no escritório de Álvaro, e eu sabia que, uma vez revelados, o escândalo seria de proporções gigantescas. Mas o que ele não sabia é que, quando ele subiu ao palco para discursar, eu já havia enviado os arquivos para a imprensa, e a câmera de um celular estava transmitindo ao vivo. De repente, uma sala cheia de pessoas, em trajes formais, se viu envolta em um mar de informações sensíveis. Os documentos em que Álvaro tinha se apoiado para construir sua carreira estavam sendo revelados para o mundo. Não havia mais como esconder o que ele realmente fazia. As transações ilícitas, os subornos, os contatos suspeitos e, mais importante, a conexão direta com o desaparecimento de Thiago começaram a tomar forma na tela de todos. Eu estava observando tudo de longe, em um restaurante movimentado. O celular na minha mão vibrava a cada notificação. A cidade estava sendo sacudida por aquela revelação. Enquanto isso, Álvaro estava ali, no palco, tentando controlar a situação. Sua voz tremia enquanto ele tentava desmentir as provas que surgiam diante dele. A verdadeira virada aconteceu quando uma entrevista foi transmitida ao vivo. Um repórter perguntou diretamente sobre a relação dele com Thiago, perguntando sobre as evidências de seu envolvimento em transações ilegais. O pânico foi visível no rosto de Álvaro, e por um momento, ele parou de falar. Sua expressão mudou de alguém que estava tentando manter o
controle para alguém que estava totalmente exposto. Eu sabia que era a hora. Minha vingança estava chegando ao ápice. Aproveitei o momento para, por meio das redes sociais, divulgar uma mensagem. Cada um de vocês que tentou me derrubar agora paga o preço de seus próprios erros. Não há mais escapatória. Ao mesmo tempo, publiquei imagens e gravações que revelavam detalhes da manipulação de Clara para incriminar minha família. As pessoas começavam a entender que ela também tinha sido uma peça fundamental em toda essa trama. Mas o mais interessante estava por vir. A imagem de Clara, que até então parecia intocada, começou a se deteriorar diante da pressão. Ela começou a ver o que estava acontecendo, mas não havia mais como evitar o inevitável. As redes sociais estavam reagindo de forma impiedosa. Pessoas começaram a questionar sua moral, sua ética. Suas atitudes estavam sendo desmembradas em público, e ela não podia mais se esconder atrás de uma máscara. O momento decisivo aconteceu na manhã seguinte, quando uma nova notícia foi ao ar. Clara havia sido chamada para depor. A pressão sobre ela aumentava a cada hora que passava. Ela sabia que a carreira que tanto havia construído estava desmoronando aos seus pés. Mas, como se não bastasse, algo ainda mais chocante aconteceu. A mesma organização criminosa a qual Álvaro estava ligado agora ameaçava expô-la também. Clara estava em uma situação sem saída. Em um último desespero, ela entrou em contato comigo, pedindo desculpas. Mas eu sabia que não valia mais a pena. Eu já tinha feito o que precisava. A cidade inteira estava assistindo à sua queda. E ela sabia disso. As palavras que saíam da boca dela estavam vazias. Não havia mais perdão. Eu me sentei no meu sofá, olhando para a tela da TV, enquanto a última parte da minha vingança se concretizava. A última peça do quebra-cabeça havia sido colocada. A tensão naquela manhã estava insuportável. A cidade parecia estar em um estado de frenesi, e com razão. As revelações sobre Álvaro, Clara e todo o esquema criminoso estavam bombando nas redes sociais, nas notícias e em cada esquina. Todos estavam falando sobre o que tinha acontecido, e ao mesmo tempo, ninguém conseguia acreditar no que estava presenciando. A pressão sobre Clara, que já estava com os nervos à flor da pele, se intensificava a cada segundo. Seus amigos mais próximos começaram a se afastar. As empresas com as quais ela mantinha parcerias começaram a cortá-la de seus contratos. A imagem que ela construiu cuidadosamente ao longo de anos agora desmoronava como um castelo de cartas. As evidências de sua colaboração com Álvaro estavam sendo reveladas publicamente. Mas o pior estava por vir. As pessoas começaram a questionar não só suas ações, mas também o que ela era realmente capaz de fazer para se manter no topo. Eu sabia que Clara ainda não havia atingido o fundo do poço. Ela tinha muito mais a perder do que qualquer um imaginava. Mesmo com o escândalo envolvendo Álvaro, ela estava tentando manter uma fachada de controle, mas era uma luta desesperada. Ela tentou negar a conexão, tentou se distanciar de tudo, mas a cada passo, o peso da verdade ia caindo sobre ela. Eu a observei, em silêncio, enquanto ela se afundava mais e mais na sua própria mentira. Eu sabia que era hora de dar o golpe final. Sabia que mesmo que ela ainda tentasse escapar, eu estava sempre um passo à frente. Foi então que a notícia final veio. Clara havia sido chamada para depor em um tribunal sobre suas ligações com o tráfico de informações e corrupção com Álvaro. A acusação era grave, mas a reação dela foi ainda mais chocante. Ela, que sempre se mostrou forte e imbatível, estava agora visivelmente derrotada. Sua postura, que antes exalava confiança, estava desaparecendo. Ela não sabia mais para onde correr, mas a grande surpresa veio quando ela decidiu agir. Clara, em um momento de pura desespero, foi até as autoridades e se ofereceu para colaborar com a investigação. Ela estava pronta para entregar Álvaro e todo o esquema que havia envolvido. Parecia ser uma jogada estratégica para salvar sua pele, mas eu sabia que não era mais o suficiente. Ela estava se afundando ainda mais e não haveria volta. Eu a encontrei uma última vez, pessoalmente. Ela me olhou com uma expressão vazia, sabendo que não havia mais nada que pudesse fazer para mudar o curso da situação. Eu estava em uma posição de poder absoluto, e ela sabia disso. Ela tentava manter as aparências, mas seu olhar denunciava sua derrota. Ela sabia que havia perdido. Você conseguiu, ela disse com um sorriso forçado. Mas ainda não acabou, Aria. Você pode ter vencido essa batalha, mas não pode apagar o que fizemos. A frase dela me atingiu de uma maneira diferente. Era uma ameaça disfarçada de confissão. Ela ainda acreditava que eu poderia perder no final, mas ao contrário dela, eu já havia vencido. Não me dei ao trabalho de responder. Apenas dei as costas e segui em frente, porque sabia que estava prestes a fechar o ciclo da minha vingança. Toda a cidade sabia o que havia acontecido, e agora, o fim estava perto para todos. Para Clara, para Álvaro, para Tiago e para todos os que tentaram me derrubar. O julgamento de Clara foi um espetáculo. A sala do tribunal estava lotada, e o público parecia dividir entre os que queriam vê-la pagar pelas suas ações e os que ainda acreditavam que ela podia se livrar. Mas não havia como se esconder. As provas, agora inquestionáveis, a condenavam. Após o julgamento, a vida de Clara se transformou em um pesadelo. Ela foi afastada de todos os círculos sociais que antes frequentava, e suas empresas foram à falência. Mas o pior ainda estava por vir. Ela foi finalmente presa, e seu nome passou a ser sinônimo de traição e corrupção. A queda de Clara foi rápida e impiedosa, mas também foi justa. Ela finalmente entendeu o que é sentir na pele o peso das próprias escolhas
escolhas. Enquanto isso, Álvaro estava sendo caçado pelas autoridades. Ele tentou fugir para o exterior, mas seus contatos foram traídos. No final, ele foi encontrado e preso. Sua fortuna foi confiscada e ele foi condenado por seus crimes. O homem que havia tentado destruir minha vida foi desmantelado peça por peça e a justiça finalmente prevaleceu. Mas, para mim, o mais significativo foi o que aconteceu com Tiago. Ele nunca mais apareceu e ninguém mais teve notícias dele. Alguns dizem que ele foi para outro país, enquanto outros acreditam que ele ficou escondido, vivendo com medo das represálias. Mas o fato é que ele não tinha mais poder sobre minha vida. Ele se tornou irrelevante, e essa era a verdadeira vitória. Eu olhei para trás, pensando em tudo o que havia acontecido, e percebi que não era mais a mesma pessoa. A vingança me transformou, me fez mais forte. Eu não era mais aquela mulher que aceitava passivamente as traições. Eu era alguém que lutava pelo que merecia. Alguém que tinha aprendido a nunca mais deixar que outros decidissem o meu destino. Eu caminhei pela cidade com a cabeça erguida. O ciclo estava fechado, e eu finalmente estava em paz.